Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do seguro rural que está a cada ano que passa registrando retração e prejudicando o setor produtivo agropecuário. Eu vou conversar com Fuad Nogueira. Ele é diretor de inovação do Nutec e também parceiro do Fundepag. E nós vamos falar de um projeto de revestimentos comestíveis e filmes biodegradáveis. Vou falar do mercado. Você vai ver que a rastreabilidade do boi não é uma tendência, já é realidade. E você vai ver que o transporte marítimo subiu muito com a guerra no Oriente Médio. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do preço do diesel que não para de subir. E diante da alta do combustível e da possibilidade de uma greve de caminhoneiros, o governo federal anunciou agora, na última semana de março, medidas adicionais para garantir o cumprimento dos pisos mínimos previstos na tabela de frete do transporte rodoviário de cargas, conforme a Lei 13.703 de 2018. A ação atende à reivindicação dos caminhoneiros de que grandes empresas do mercado desrespeitam propositalmente o mínimo do frete. O anúncio foi feito pelo ministro dos Transportes, o Renan Filho, que afirmou que foram identificados 15 mil infratores diferentes por descumprimento do valor mínimo, o número de infratores chega a 40 mil até janeiro deste ano. A proposta agora é fechar o cerco juridicamente sobre as empresas que descumprirem o valor mínimo proposto e até cassar o registro, impedindo-as de contratar o serviço. Quem insistir em desrespeitar a tabela passará a ser efetivamente responsabilizado como transportador, contratante e acionista ou controlador da empresa, com medidas que interromperão a irregularidade, desestimularão a reincidência e corrigirão distorções do mercado, disse o ministro. A medida do governo federal, ela provocou reação da Frente Parlamentar da Agropecuária. Em nota enviada na semana passada, a bancada afirmou que o modelo adotado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, não reflete a realidade do país ao desconsiderar diferenças regionais, frete de retorno, diversidade de cargas e o perfil da frota. Informa ainda que em outubro do ano passado enviou um ofício aos Ministérios da Agricultura, Transportes, Fazenda e também à Casa Civil, propondo um diálogo técnico a fim de revisar a metodologia da tabela do frete. E agora vamos falar do mercado do boi. Você vai ver que a rastreabilidade do boi, ela não é uma tendência. Acontece que já está valendo e o pecuarista não tem como fugir. A rastreabilidade do rebanho bovino deixou de apenas ser uma tendência tecnológica e passou a compor de forma cada vez mais explícita o núcleo da gestão de risco do pecuarista. Nos bastidores do agronegócio, cresce a pressão por comprovação da origem legal e também ambiental dos bovinos, um movimento impulsionado por exigências de mercado, por programas privados e conformidade e também, sobretudo, pela atuação do Ministério Público Federal e de órgãos de fiscalização. Nesse contexto, ganhou força a expressão informal CPF do boi.
O termo é uma metáfora, mas descreve bem a ideia central, a construção de uma identidade rastreável do animal com histórico de circulação entre imóveis rurais, cruzando dados oficiais e bases geoespaciais. O que antes era um tema de auditorias internas de frigoríficos ou de exportadores, passa a atingir diretamente quem compra, transporta e comercializa gado, inclusive em operações rotineiras. O CPF do boi não é um documento único emitido por um órgão público com esse nome, mas um conceito operacional. A capacidade de reconstituir com alto grau de precisão o caminho do animal ao longo do tempo a partir de informações como GTA, Guia de Trânsito Animal e Registros de Movimentação, o CAR, Cadastro Ambiental Rural e dados declaratórios do imóvel, imagens de satélite e bases de alerta de desmatamento, camadas territoriais sensíveis, como unidades de conservação e terras indígenas, listas públicas de embargos e autos de infração ambiental. Quando essas bases são integradas, torna-se possível identificar se um lote de animal passou por áreas com restrição ambiental relevante, como imóveis embargados, áreas com supressão ilegal ou zonas em que a exploração é incompatível com a proteção territorial. Em termos simples, o boi passa a carregar um histórico territorial que pode ser auditado. E agora você vai ver que o seguro rural está, a cada ano que passa, registrando retração. O mercado de seguro rural registrou retração no ano passado, interrompendo um ciclo de crescimento observado nos anos anteriores e levantando preocupações sobre os mecanismos de proteção financeira disponíveis para o agronegócio. O movimento ele ocorre em um contexto de mudanças nas condições de financiamento e maior cautela por parte dos produtores. Dados da Confederação Nacional das Seguradoras mostram que a arrecadação do segmento caiu 8,8% no último ano, passando de 14,2 bilhões de reais em 2024 para 12,9 bilhões em 2025. A queda ela contrasta com a trajetória de expansão registrada entre 2021 e 2024, quando a arrecadação evoluiu de 9,6 bi para 14,2 bilhões de reais. A redução ela está associada à diminuição de recursos destinados à subvenção, ao prêmio do seguro rural e ao aumento do custo das apólices, fatores que impactaram diretamente a adesão dos produtores. A reversão do movimento indica desaceleração na demanda por cobertura e reforça a percepção que parte dos produtores pode estar mais exposta a riscos climáticos e também de produtividade, especialmente diante da maior frequência de eventos extremos. Esse cenário ele amplia a relevância do debate sobre proteção financeira no campo, tema central do diálogo setorial, seguros, crédito e agronegócio, que será realizado agora no dia 8 de abril, lá em Brasília. Esse encontro ele vai reunir representantes do setor público, especialistas e agentes de mercado financeiro. E agora vamos falar de pesquisas.
vamos falar de resultados efetivos de pesquisas. Pesquisa trimestral do setor leiteiro, segundo o IBGE. A captação formal do Brasil totalizou 7 bilhões 360 milhões de litros no quarto trimestre do ano passado, o que representa um crescimento de 8,6% em relação ao mesmo período de 2024. E no acumulado do ano, a alta foi de 8,1%, consolidando 2025 como um ano de forte expansão da captação formal de leite no país. De acordo com os resultados efetivos da pesquisa trimestral do leite do IBGE, a captação formal de leite no Brasil totalizou 7,3 bilhões de litros no quarto trimestre do ano passado, o que representa um crescimento de 8,6% em relação ao mesmo período de 2024. E no acumulado do ano, a alta foi de 8%, consolidando 2025 como um ano de forte expansão da captação formal de leite no país. E ao longo do trimestre, o ritmo de crescimento apresentou desaceleração gradual. E agora você vai ver que o transporte marítimo subiu muito com a guerra no Oriente Médio. Confira. O custo do frete marítimo também está mais alto por causa do conflito lá no Irã, entre Estados Unidos, Irã e Israel. Existe uma taxa extra de risco de guerra para navegar pelo Oriente Médio, uma região sempre em conflito. E os armadores já estão cobrando até $4.000 adicionais por container, a chamada taxa de guerra, para cargas destinadas ou que passam por aquela região. Pelo menos é o que aponta a ABIEC. E a alta do preço do petróleo também afeta o querosene, que é usado como combustível pelos navios. E no caso do comércio de proteínas, os contêineres refrigerados, eles já têm um custo maior pelo simples fato de precisarem de energia para manter a carne congelada. O efeito imediato desse fato é porque as companhias marítimas, elas suspenderam as novas reservas de contêineres para cargas destinadas ou com trânsito naquela região. Porém, existem cargas de carne bovina já em trânsito, aguardando definição para atracar. Bom, e é aí que acontece o problema. E a cada dia de atraso tem um custo altíssimo. Existe uma multa de atraso da descarga do navio, chamada de demurragem, que é cobrada do embarcador quando uma embarcação fica atracada por mais tempo do que o prazo contratado, do que o prazo combinado, segundo a Macroinfra, que é uma consultoria especializada nos mercados de infraestrutura e logística e de transporte. Muito bem, esse custo ele varia de 325 a $475 por container refrigerado. Os navios que operam nos portos brasileiros, eles têm espaço para 800 a 1.200 contêineres refrigerados. Assim, o custo por navio pode sair entre 260 mil a 570 mil dólares por dia de atraso. E essa conta vai diretamente para o embarcador na maior parte das vezes. Os navios que estão parados à espera de uma passagem pelo Estreito de Hormuz também reduzem a capacidade de comércio mundial. E isso faz com que aumenta ainda mais o custo da viagem, o custo do produto.
Navios que passam pela região ainda correm um outro risco: ataques de Houthis, que é aquele grupo rebelde apoiado pelo Irã e que controla parte do Iêmen. E esses navios, eles precisam dar a volta na África, o que aumenta muito o tempo de navegação em aproximadamente 19 dias, gerando assim um custo muito maior. Os frigoríficos brasileiros, eles precisarão optar entre pagar uma conta maior para os embarques para o Oriente Médio, com despesas maiores, ou então reduzir as suas exportações àquela região, afetando dessa maneira as receitas. De qualquer maneira, a sua rentabilidade pode ser afetada. E esse é um problema muito sério. Infelizmente, é o que nós estamos vivendo hoje. E que, se essa guerra não terminar o mais rápido possível, consequências desastrosas, pode ter certeza, virão no curtíssimo prazo. E depois do intervalo eu vou conversar com Fuad Nogueira. Ele é diretor de inovação da Nutec, que é parceiro do Fundepac. E nós vamos falar do projeto de revestimentos comestíveis e também de filmes biodegradáveis. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Fuad Nogueira. O Fuad é o diretor de inovação do Nutec. E o Nutec é parceiro do Fundepag. E nós vamos falar de um tema interessante. Nós vamos falar do projeto de revestimentos comestíveis e também de filmes biodegradáveis. Fuad Nogueira, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui, tudo bem? Bom dia, eu que agradeço, obrigado pelo convite. Fuad, você é diretor de inovação do Nutec. O que é Nutec? Sim, o Nutec é o Núcleo de Tecnologia e Qualidade Industrial do Ceará, é uma instituição científica tecnológica aqui do estado do Ceará, que é vinculada à Secretaria de Ciência e Tecnologia, e o Nutec, juntamente com a sua fundação de apoio, onde eu já agradeço aqui por ter feito a ponte aqui para a nossa entrevista também, que é a Fundepag, que é a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa do Agronegócio, que nos apoia na gestão de nossos projetos. Tá, e vocês estão com um projeto aí, já está em andamento esse projeto, muito interessante, que é o projeto de revestimentos comestíveis. O que é isso aí? O que é esse revestimento comestível? Perfeitamente. Primeiro, é interessante darmos um diagnóstico sobre um grande problema, um desafio, que é o desperdício de alimentos no Brasil. Então, o Brasil é um dos 5 maiores países produtores de alimentos, segundo dados do IBGE, mais de 160 milhões de toneladas de alimentos são produzidos todos os anos, e há um desperdício de aproximadamente mais de 50 milhões de toneladas de alimentos, praticamente 1/3, né, do que é produzido, segundo dados do relatório do Pacto contra a Fome. E grande parte desse desperdício ocorre ali na fase de produção, na fazenda do produtor, na colheita, pós-colheita, transporte. Então, esse projeto ele visa, objetivamente, desenvolver revestimentos e biofilmes para frutos, para aumentar o tempo de prateleira desses frutos do campo à mesa. Ah, entendi. Bom, então vamos dizer assim, é um produto químico que é passado no produto para proteger esse produto. Ou seja, é como se fosse uma capa protetora no produto, mas sem perder as características físicas, químicas e biológicas do produto. É mais ou menos isso? Sim, na verdade é um produto 100% biodegradável, sustentável, produzido a partir de resíduos agrícolas e de alimentos
que são desperdiçados, como eu falei inicialmente. Então, imagine aí resíduos da acerola, ou resíduos do caju, né, que é uma cultura bastante importante aqui no estado do Ceará, resíduos do coco, enfim, resíduos que podem ser aproveitados para a produção desses revestimentos, que, como você bem falou, é uma camada fina, delgada, né, que quando o fruto ele é imerso, né, nesse revestimento, forma uma capa, né, uma barreira protetora que regula ali a troca de gases, né, dos frutos e aumenta o tempo de prateleira, né, desse fruto, né, que foi aplicado. Então, isso é o revestimento. O biofilme já seria um material, vamos dizer assim, também a partir de resíduos agrícolas, biodegradável, mais firme, como isso o filme, né, que a gente utiliza nas nossas casas para proteger os alimentos, embalar, ou até mesmo materiais que estão ali naquelas caixinhas Tetra Pak, que existem biofilmes ali, que podem ser aplicados também. E no caso desses biofilmes que nós temos hoje no mercado, se não me falha a memória, eles também eles são um tipo de plástico fino, se não me falha a memória, derivado do petróleo e que, vamos dizer, não são biodegradáveis, que fica aí na natureza por um determinado tempo. Esse biofilme que o Nutec, em parceria com a Fundepac, desenvolveu, é o mesmo biofilme, porém, feito com materiais orgânicos biodegradáveis, é isso? Perfeitamente. A pesquisa está em andamento ainda, estamos em processo de desenvolvimento desses revestimentos, dos biofilmes também, em parceria com a Fundepag, em parceria também com a nossa Fundação de Amparo à Pesquisa, a FUNCAP aqui do estado do Ceará, que financia esse projeto. E como você bem colocou, vivemos duas crises globais, né, Antônio Pereira, vamos dizer assim. De um lado, a grande quantidade de plásticos que tem sua origem no petróleo. Há estudos que mostram que nos próximos anos, até 2040, mais de 1 bilhão de toneladas, né? 1 bilhão de toneladas de plásticos podem entrar no ambiente, né? Aí estamos falando dos nossos ecossistemas terrestres, marinhos, e do outro lado, você tem a quantidade de resíduos, como eu falei, ou de alimentos que são desperdiçados, que podem ser utilizados para a produção desses revestimentos e biofilmes. Então, de um lado, você vai resolver a questão ambiental, de passivos, de poluição advindos desses plásticos, e de um outro, o aproveitamento de resíduos, a partir aí da economia circular, sendo essas duas crises, vamos dizer assim, convergindo para uma única solução, que é a produção dos revestimentos e dos biofilmes. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que eu... Vamos supor que eu chegue lá num supermercado e vejo lá uma maçã, por exemplo. Com esse revestimento, com essa capa protetora, eu vou pegar essa maçã, quando eu lavar essa fruta, por exemplo, esse produto vai sair. Ou ele vai ficar e eu posso comer com o produto tudo? Sim, a ideia do projeto desenvolvemos testes de sensorial, de também... de degustação, porque esses filmes ele não pode passar, por exemplo, sabor, odor para o alimento. Né? Então, eles são 100% comestíveis, né? Como eu falei, são advindos de alimentos, de resíduos agroindustriais, que poderiam ser descartados, né? E vão ser utilizados para a produção desses revestimentos e desses biofilmes. Então, é importante ressaltar aqui, Antônio Pereira, que é um projeto que ele visa... de fato, aproveitar esses resíduos, reduzir a dependência de plásticos, né, oriundos do petróleo, e aumentar o tempo de prateleira desses produtos, que são aí os chamados FLVs, né, frutas, legumes e verduras, que geralmente têm uma perecibilidade maior e precisam de um tempo de prateleira maior até chegar ao consumidor com uma maior qualidade. Tá, Fuad, só para a gente encerrar rapidinho, quando é que vai estar no mercado disponível para a população e para as empresas esse produto, esse revestimento comestível?
Sim, estamos na fase, como eu falei, de desenvolvimento da pesquisa. A ideia é que, passar todas as etapas da pesquisa e dos testes, esse produto esteja acessível na vitrine tecnológica do Nutec, junto com a Fundepag, para que possamos fazer a transferência de tecnologias para empresas que se interessem. Então, empresas aí no Centro-Oeste, no Nordeste do Brasil, que se interessem por essas tecnologias. O Nutec, como uma instituição de tecnologia, transfere essa tecnologia e fazemos um trabalho também de divulgação, né, de popularização das ciências, enfim, junto a escolas, junto, para além das empresas, a toda a sociedade. Entendi. Bom, eu conversei com Fuad Nogueira, diretor de inovação do Nutec, e se você quiser conhecer mais fundo esse revestimento comestível para produtos alimentares, entre aí no site www.nutec.ce.gov.br www.nutec.ce.gov.br. Fuad Nogueira, muito obrigado pelas suas informações, muito boa essa pesquisa que vocês estão fazendo, e quando estiver pronto, nos procure aqui para a gente divulgar isso aí, tá bom? Muito obrigado e um bom dia. Muito obrigado, bom dia a todos e a todas. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim, e eu termino com a seguinte frase: você é o único que pode fazer a diferença. Onde quer que o seu sonho esteja, vá buscá-lo. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.